Esse é um chamado de emergência para todos os agentes disponíveis. Repito, todos os agentes disponíveis. Os nostálgicos, os anciões, os antigos e os novos. Todos disponíveis. Venham agora para sua última missão. Recrutando todos os pinguins. Vamos relembrar a ilha. E olá pessoas, tudo bem com vocês? E aí, hoje o vídeo é sobre Clube Penguin. Então, vocês já ouviram falar de Clube Penguin, né? Você nunca ouviu falar de Clube Penguin? Sério? Cara, então a gente vai ter que explicar um pouco sobre a magia desse mundo. Clube Penguin é um jogo MMO que rodava em browser. Ele era direcionado ao público infantil e marcou a vida de diversas pessoas. Como, por exemplo, se você estava na escola ainda nesse tempo, principalmente no fundamental, você deve lembrar que as pessoas que tinham a assinatura membro, que era um serviço pago do Clube Penguin, eram as mais legais da escola, né? E aí? Ou talvez você lembre das revistinhas que vendiam em qualquer mercadinho por aí, você enchia o saco a comprar aquela bendita revistinha, porque nela vinha um código e nesse código você colocava na sua conta e de repente você tinha a roupinha de um caranguejo. Falando em código, nós tínhamos muitos códigos secretos muito legais lá, né? Por exemplo, o sombreiro que dava um chapelão pra você, né? Era bem da hora. Eu lembro de ficar procurando por horas e horas por códigos e mais códigos. E teve uma hora que acabaram todos os códigos, eu já tinha usado tudo e continuava procurando, porque vai que tivesse mais, né? Nunca se sabe. Mas com certeza a melhor parte de todo o Clube Penguin são os eventos. Cara, quem sabe sabe, né? Quem viveu aquela época lembra que os eventos eram gigantes. Era uma coisa sensacional. Todo o mapa do jogo mudava. Tinham novas missões, novas tarefas, novas recompensas gratuitas. Por exemplo, um dos mais famosos eventos anuais que aconteciam era a Puffle Party. Também tinha o Halloween, que também era bem interessante. O Cardjitsu, que tinha um evento anual especificamente para o Cardjitsu. E os eventos dos espiões, também conhecido como Operation e alguma coisa. Por exemplo, o Operation Blackout. Além desses, tinham outros eventos também que eram bem interessantes. Por exemplo, o Natal, a Páscoa, o aniversário do Clube Penguin, o Ano Novo. Todos esses eventos eram muito impressionantes e interessantes. Inclusive, quando o Clube Penguin foi fechar, aconteceu um dos maiores e mais marcantes eventos da história. Lá no começo do jogo, existia um rumor de que se várias pessoas se juntassem em uma ponta do iceberg, eles conseguiriam virar o iceberg. E isso, é claro, era só um rumor, nunca aconteceu. Até que no dia 1 de fevereiro de 2017, o iceberg tombou. Cara, foi impressionante. Foi um negócio de quebrar tudo. Na hora que ele virou e tinha uma pista de dança, uns eventos, um chapeuzinho grátis, uns negócios muito daorinha assim. E tinha uma plaquinha falando que se vocês se juntassem, poderiam mudar o mundo, até mesmo virar um iceberg. Então foi uma coisa fofa que os desenvolvedores fizeram pra dar esse sentimento de finalização pro jogo. Enfim, e o jogo acabou mesmo lá em 2017, lançou o Clube Penguin Islands, que a gente vai ignorar e nunca falar sobre ele. Eu tô sensível. Mas como seria jogar Clube Penguin nos dias de hoje? Será que tem a mesma magia de antigamente? Vamos lá. O ano era 2013 e eu lembro claramente de criar o meu primeiro pinguim. Ele era verde, um verde urânio quase, tinha um nome engraçado, acho que era JP Gamer 9000, e depois eu apertei pra entrar e começou a tela daquele pinguinzinho e os servidores com o Glaciar, o Blizzard, e eu fiquei emocionado de entrar nesse mundo mágico que é Clube Penguin. Logo depois de entrar, eu já fui fazer um pequeno tutorialzinho e já comecei a descobrir todo o sistema de customização e de liberdade que esse jogo dava, todo o mapa, os itens, as recompensas, os lugares. Você podia ir para um lugar para comprar suas roupinhas, podia ir para outro para fazer os minigames, os jogos, minigames esses que eram incríveis. Você podia mudar sua cor, mudar seu perfil, mudar seu plano de fundo. Você podia mudar muitas coisas, mas tinha as coisas que você tinha
comprar só sendo membro. Mas isso também não importava porque o jogo em si era enorme e tinha muitas coisas gratuitas para você aproveitar toda essa experiência como se você fosse um assinante, porque não fazia uma diferença real, entende? Era traduzido para várias línguas e tinha o Igloo, que era sensacional, que você podia modificar tudo e era simplesmente excepcional. Mas de longe a mecânica mais amada são os Puffles. Cara, os Puffles eram as coisas mais impressionantes de todo o Clube Penguin. Você ia lá, escolhia um, cada um com uma cor e cada cor tinha sua própria personalidade. Eu sempre adorei o verde e o roxo, mas o preto também era legal porque ele era todo de chamas e fogo. E daí você tinha os Puffitos, que eram tipo docinhos que você dava pros Puffles, alimentava. Que caso você não alimentasse, não cuidasse bem deles, eles iam embora. E deixavam ainda um aviso ali pra você, só pra você saber o quão ruim você era como pessoa, sabe? E ter um Puffle era uma coisa muito legal. Além de todas as mecânicas, ainda o Penguin tinha uma imensidão de mapas e lugares pra você poder explorar. Tem vários eventos que mudam completamente os mapas, tinham vários personagens que faziam parte da história e juntar todas essas coisas pra formar uma linha lógica pra você conseguir entender aquele mundo e aquele universo, toda essa investigação, essa história por trás de tudo, dava um valor maior pra coisa, dava uma sensação de pertencimento àquele mundo que os jogos de hoje em dia não conseguem dar, mesmo com toda aquela qualidade gráfica e milhões sendo investidos. Clube Penguin conseguiu fazer isso de uma maneira simples, que demonstrava o amor e a paixão que os desenvolvedores tinham com a comunidade, com o projeto, sabe? Cada evento, cada jeito, cada cor, tudo era diferente, especial e único. Cada personagem tinha seu nome, sua página, cada personagem tinha seu plano de fundo, sua telinha ali pra falar que ele é você. E não eram só os players que tinham essas coisas, os personagens do jogo também tinham tudo isso. Quando você ia falar com o personagem, você podia ver a tela dele como se ele fosse um jogador também, como se ele fosse como você. Não te dava uma sensação de que você estava por fora ou de que você era diferente. Não, você realmente estava ali, você fazia parte daquele mundo e podia modificar ele junto com a comunidade. Uma das mecânicas e minigames que eu mais gostava de jogar também era o Dojo, porque você podia mudar as faixas e eu lembro até hoje a sensação de chegar na faixa preta pela primeira vez. Você se sente como se realmente tivesse aprendido uma arte marcial incrível e você todo, entendeu? Você tá grande, você tá poderoso. Pô, faixa preta no Card Jiu-Jitsu, cara, muito foda. Você chegava e mostrava pras pessoas como se fosse a maior conquista da sua vida e você se sentia agraciado e as pessoas ficavam, nossa, como assim você conseguiu isso? Porque cada faixa exige uma quantidade de vitórias e essas vitórias significavam que você venceu de outros players, ou seja, você era melhor do que outros players, pelo menos naquele round, entende? Cada partida era diferente porque dependia das cartas que você pegava, mas ao mesmo tempo eram iguais porque as regras eram as mesmas. Mas acima de tudo, isso não te dava uma sensação de que você era melhor que os outros, mas sim que você conseguia jogar com eles, você podia se divertir com os seus colegas de uma maneira competitiva. Isso te dava uma sensação, isso te dava uma vontade de querer continuar fazendo isso. Além de derrotar outros players, você também consegue derrotar os senseis, você é um verdadeiro ninja, e isso te dá uma sensação de vitória absurda. Para não deixar você de fora, o jogo funciona da seguinte maneira. Semelhante ao pedra, papel e tesoura, cada rodada os dois jogadores selecionam uma carta do seu deck que está disponível. Cartas do tipo fogo vencem tipo neve vence tipo água e tipo água vence o tipo fogo. Se as cartas forem do mesmo elemento, cada carta tem um número e esse número, o que for maior, vai vencer. Se forem do mesmo elemento e o mesmo número, nenhum dos dois jogadores vence. Depois que uma carta é usada, ela é substituída por outra carta do deck do jogador. Para ganhar a partida, é preciso ter vencido 3 rodadas com cartas do mesmo elemento e cores diferentes ou de elementos diferentes e cores diferentes. Conforme o jogador vence mais partidas, ele avança seu progresso para obter mais faixas. Depois de obter a faixa preta, aí sim é possível vencer o sensei e se tornar um ninja oficial. Mas falando em minigames, tinham muitos minigames muito famosos dentro do Clube Penguin. Entre eles os minigames de eventos, por exemplo, agora tá tendo o minigame de Páscoa, que você vai num balão e sai atirando ovo um nos outros. Mas entre todos os minigames existem alguns que são os originais. Por exemplo, o Sled Racer. É o minigame que você vai na neve, num trenó e tenta ganhar das outras pessoas. Além de tentar ganhar, você também tem os obstáculos para você ficar desviando e caso você acabe batendo em um dos obstáculos, você vai diminuir sua velocidade e logo não vai conseguir vencer dos outros jogadores. Caso você vença um grande número de partidas, você vai ir ganhando selos e recompensas para mostrar que você era bom naquele minigame, por exemplo. Dos minigames mais famosos e mais vanilla que tem no jogo, tem o Empilha Pilha, que é um jogo que você pega pilhas de café e vai colocando numa
empilhadeira, o esmaga-fruta, que você esmaga a fruta, o Mancala, que é uma espécie de xadrez misturado com Ligue 4, sei lá, era uma coisa meio nada a ver, mas enfim, era divertido. O Gelo Fino, que era você jogar com um pufflezinho e sair batendo no gelo por aí. Entre os minigames tinham também aqueles que se misturavam com missões e a história principal do jogo, como por exemplo os minigames da Agência Secreta dos Pinguins, que futuramente se tornou a Elite Penguin Force, que resumidamente é um grupo especial chamado de agentes que cuidam da segurança da ilha do Clube Penguin. A agência é comandada pela Tia Art, que também é chamada de diretor, e tem a sede na sala de comando da EPF, acessível pela estranha parafernália falante. Ela substituiu a antiga ASP, como eu já havia dito, que é a agência de segurança que foi destruída pelo Herbert durante a explosão pipoquenta. Tiveram vários momentos na história da EPF. Ela começou na explosão pipoquenta em 2010, depois teve a vingança de Herbert, a Batalha da Hydra, a Operação Hibernação, a Operação Blackout, a ameaça dos super vilões, enfim, tem muita coisa. E caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Sobre os minigames dentro da EPF, tem o Defensor de Sistema, que é como se fosse um Tower Defense. Você coloca as arminhas e eles têm que defender o computador contra vírus ou algo do tipo. Tem também o Corte e Costura e o Táticas Secretas, ambos que se referem de alguma forma à história do Clube Penguin e se misturam dentro das missões dos espiões. Também, além de todos eles, tem alguns outros minigames, por exemplo, os minigames de dança, o Patrulha Espacial, o Boia Cross, Pescaria no Gelo, Morro Abaixo, o Surf na Caçamba, que é extremamente famoso, inclusive já foi uma tela de carregamento do jogo, o Pegando Onda, que também é muito famoso e também foi uma tela de carregamento do jogo. O Pizzatron 3000, que era muito famoso também, é um jogo basicamente de você fazer pizza, você coloca molho, depois coloca a calabresa e a cebola, ou seja lá o que te for pedido pra você naquele momento. O Jetpack também era bem famosinho, mas também era usado como meio de locomoção. Afinal, após o término do minigame, você já estaria na ala do Nightclare. E depois ainda lançaram alguns dos minigames elementais, como por exemplo o de fogo, que era como se fosse aquele minigame do Paul, sabe? Que você vai pulando, vai pra cima. Não era muito legal, na verdade. Era bem sem graça. Eu acho que a Disney já tava perdendo a criatividade nesse momento. E não dá pra esquecer da mecânica de personalização do personagem. Afinal, você pegava suas roupinhas e montava lá e fazia um pinguim que geralmente ficava muito feio, mas você achava que ele tava incrível. E por algum motivo as outras pessoas também falavam que ele tava bonitinho. Eu acho que era dó. Outra personalização extremamente livre que eles davam era a personalização do Igloo, que caso você não fosse assinante, era bem pouca, mas se você fosse assinante do membro, você podia modificar completamente o seu Igloo e colocar diversos itens interessantes, como por exemplo uma fotinha do seu Puffle, um fliperama, um baú e outras coisas que na maior parte do tempo não tinham nenhuma utilidade, mas ficavam bonitinhas pra você pegar e fazer uma festinha, que era a maior utilidade dos igloos, você sair e juntar um monte de gente e fazer uma festinha no seu igloo. Você sai e vai na cafeteria e começa a recrutar as pessoas falando, olha, tá dando uma festinha no meu igloo, e daí todo mundo vai pra lá e dança com aquele emoji padrão de dança do Clube Penguin. Tá bom, talvez não fosse tão incrível assim, mas na minha memória era um pouco melhor. Tá, eu acho que dá pra considerar, vai. Era um jogo baseado em socialização e conversar com os outros jogadores e ao mesmo tempo ser seguro para as crianças, afinal é um jogo direcionado ao público infantil. E a Disney tava conseguindo e tava ficando uma coisa interessante, sabe? Tava divertido de se jogar, mas a popularidade foi caindo cada vez mais e já não tinham tantos assinantes e depois de um tempo acabou sendo cortado. A Disney teve que encerrar o jogo pela falta de dinheiro, o que é meio estranho, porque a Disney é a maior empresa de entretenimento do mundo, mas tudo bem, não tinha dinheiro, coitadinha da Disney. E o vídeo vai ficando por aqui, né, gente? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e até mais.